Fala galera, tudo beleza? Gente, olha só, hoje nós vamos falar sobre algo que é, meu Deus, é uma das coisas que eu mais escuto na história da vida. É uma das coisas mais desesperadoras que qualquer professor vai escutar e qualquer aluno vai dizer, que é, professor, eu entendi a teoria, eu sei o assunto, mas na hora eu erro a questão. Isso é uma coisa um pouco frustrante, não, é muito frustrante para qualquer pessoa, né? Imagina se você está estudando o assunto, o professor explicou e perguntou, entendeu, fulano? Você diz, entendi. Aí você depois vai lá no livro, lê a teoria, entendeu? Entendi. Vai para a questão e lá e erra. Isso é desesperador. Isso é muito comum os alunos falarem sobre isso nas questões de chegometria. O professor entende chegometria, mas eu erro as questões. Então, esse é um problema muito recorrente mesmo, galerinha. E nós vamos atacar esse problema aqui agora, porque não dá para eu aceitar a ideia de um aluno de estudar, e no final das contas ele simplesmente, na questão, ele errar. Então, assim, a gente está nesse momento aqui de preparação, a gente estamos no mês de janeiro agora, né? Enquanto eu gravo esse vídeo para vocês. Não sei quando é que você vai assistir exatamente, né? Mas a ideia é que falar sobre coisas que vai ajudar você nessa preparação para o Enem, né? E que você comece a aprender isso aqui agora e já aplique o ano inteiro. Então, não perde esse vídeo, já vai deixando seu like, seu comentário aqui. Se não se inscreveu ainda, se inscreve no canal e vamos nessa. Bom, galerinha, olha só. Aqui eu vou falar sobre 3 queixas frequentes dos alunos que eles atribuem ao fato de saber a teoria e de errar a questão, beleza? O primeiro é, professor, eu sei o assunto, eu entendi tudo que você explicou, só que na hora eu errei porque eu erro o exercício. Eu sei a teoria, mas na prática eu erro a questão. Me confundo, não sei o que lá, e na hora eu erro, pronto. Eu sabia que estava errado, mas errei mesmo assim. Uma segunda coisa que é muito frequente, sabe o que é? É quando o aluno diz assim, ó, fiquei na dúvida entre duas e marquei errada. Rapaz, essa daí é a clássica da clássica da clássica. Li a questão toda, fiquei na dúvida entre duas, aí você marcou de cara e você, rapaz, vamos mudar. Aí você marca de baixo, aí estava errado, era de cima. E veio, gente, isso aí dói. Isso aqui você sente aquela pontada assim do peito, né? E é muito sofrimento, esse tipo de coisa, né? Então, o terceiro caso, que é o aluno que ele fica nervoso. Ele vai na prova e na hora ele fica nervoso, dá um branco, esquece tudo. Ou então, ele chega lá e por conta do nervosismo, ele se perde no tempo da prova. Então, ele pega a questão e ele começa a fazer aquela questão em 1 minuto, tem que tentar responder. Aí a gente vai tentar atacar aqui cada um desses problemas. Eu vou dedicar um tempo inicial para falar do aluno que diz, entendo o assunto, mas erro a questão. Esse é o primeiro caso e é o mais frequente, principalmente para alguns assuntos na área que envolve um pouco mais de cálculo, de raciocínio lógico, tal, né? E assim, galerinha, eu vou falar algo para você que eu preciso dizer, mas eu vou falar com todo o carinho do mundo, eu vou te pedir que, por favor, você não leve pro coração, não. Pense que o prof está tentando ajudar. E o que eu vou te dizer aqui é algo depois que eu aprendi, depois de conversar com muitos alunos e mapeando aquilo ali, entendeu? O aluno me dizia, prof, entendi a aula, mas errei a questão. Porque às vezes eu dava algumas aulas para o aluno, eu via ele entendendo aquilo ali, mas depois ele errava a questão, aquilo me causava muito constrangimento. Poxa, eu acabei de ser isso pro cara, velho. E ele ficava constrangido, poxa, eu errei aquilo, eu acabei de ter uma aula. Então, isso acaba sendo uma situação muito ruim, né? E eu descobri algumas coisas sobre isso. E é que eu vou lançar possibilidades e você pode ser que se encaixe ou não em uma dessas. E a primeira possibilidade dentro disso, de você entender o assunto e errar a questão, eu preciso que você tenha escute isso como sabendo que eu estou falando com todo amor do mundo. Existe uma possibilidade do seu cérebro estar tentando criar uma realidade alternativa para o seu erro. Olha só onde eu quero chegar com isso aqui, gente. Nós não gostamos de errar. Quem gosta de errar, pensa aí. Quantas vezes aí não tá rolando uma briga aí do relacionamento, seja o que for, uma discussão, e depois você fala assim, não, mas aí aconteceu isso, você se acha que está errado, né? Você depois de tempo pensando, né? Mas você cria uma forma de se desculpar para aquela situação. A gente não gosta de dizer que está errado. Quando você dá uma opinião sobre algo, depois você muda de ideia, você tenta criar, não, mas ali aquela situação foi diferente. Naquele caso você aplicava isso. É muito difícil o ser humano ele chegar assim e dizer assim, não, eu realmente errei, deixa eu aprender aqui agora. Isso não é natural nosso. E para o vestibulando, existem várias coisas que vão estar envolvidas nesse processo. Por quê? Porque o aluno, ele quer ver resultado nos seus estudos. Então, quando ele estuda algo e ele erra aquela questão, a impressão que ele está tendo é, não valeu de nada.
meu Deus do céu, não valeu já, mas na verdade não é essa a ideia, não é essa a realidade. O erro ele é uma coisa natural, a gente pode marcar aqui um dia para ter uma aula só para falar sobre o erro, né? Mas assim, a gente menospreza muito o erro, a gente está fingindo que o erro não aconteceu. A gente tende a dizer, não, o problema foi porque a questão, poxa, eu entendi tudo, o problema é a questão. Existe uma chance muito grande mesmo, do seu problema ser a teoria. Sabe essa afirmação? Entendo a teoria, mas a questão, existe uma chance muito grande que a teoria não fechou muito bem. Que você entendeu o que o professor disse, mas isso não quer dizer que você sabe repetir. Talvez você consiga me ver dirigindo o carro, mas será que quando você me vê passando a marcha e você entende o que eu estou fazendo, a lógica daquilo, quer dizer que você consegue pegar um carro e fazer sozinho? É diferente. Só porque você assistiu aula teórica, quer dizer que sabe fazer aquilo ali na prática? É diferente. Poxa, eu amo MasterChef, velho. As pessoas fazem as coisas lá, eu entendo quando eles dizem, faltou acidez, mas será que eu sei fazer o negócio lá com a acidez certa? Faltou tempo de cocção. Gente, é diferente. Então você precisa entender que normalmente um erro indica um problema na teoria. Isso é muito importante. Vai ter uma galera aí da pedagogia, se não estiver enganado, é Piaget que fala isso, mas ele vai dizer que existem, eu não sei se é Piaget ou Vygotsky, tá? Eu não sou muito bom com isso não, mas ele vai dizer que os alunos, eles vão ter dois momentos, né? Aprendizagem de dois momentos. Tem um momento que é um momento de avanço, que é quando você aprende com o auxílio de alguém mais preparado. Então, se você entende o que a pessoa mais preparada faz, você consegue, ele te ajudando, você consegue fazer aquilo ali, isso é um ponto muito positivo. Mas a aprendizagem mesmo é quando você consegue fazer sozinho. E às vezes você não precisa, mas você ainda está mudando essa fase. Isso é algo normal. E aceitar isso é muito importante para você realmente chegar nessa fase. Então, prof, mas eu entendi, eu tenho que ver a aula de novo, então, porque eu entendi a aula. Nada que falou ficou faltando. Então, aqui existem algumas dicas importantes, né? Primeiramente, um ponto importante é focar nesse momento nos exercícios. Se você estudou algo, assistiu aquela aula, e você pensa, e se eu tiver alguma dúvida, porque eu não entendi muito bem a teoria, segundo essa aula que eu vi do professor Matheus? Então eu vou logo pro livro, ler o capítulo inteiro. Não, a chance é que aquilo que você aprendeu naquela aula, na leitura do livro, você não tende a acrescentar tanto assim, talvez não de forma tão imediata. Assistir a aula, vou pro livro, que é o que os alunos fazem, né? Assistiu a aula, agora faz a leitura inteira do capítulo para depois fazer questões. Normalmente, você não vai perceber. Então é muito legal que você tenha um número de questões para fazer. Vamos supor, você tem 30 questões para fazer. Você faz algumas agora, algumas daqui a algum tempo. E fazendo aquelas primeiras questões, você vai perceber suas dúvidas. O que você entendeu, vou chegar mais perto aqui, ó, é que isso é algo absolutamente normal. É algo necessário. Gente, o erro nesse momento é algo necessário. Você precisa dizer para o universo, obrigado por me fazer errar aqui agora. Porque o fato é o seguinte, essa frase que eu repito muito para os alunos, errar agora certo na prova. Você vai ter que errar em algum momento. Se você não errou essa questão agora, você vai ter que errar ela na prova, infelizmente. Porque a gente aprende, o nosso cérebro, a gente quando tem aquele erro, aquilo marca tanto a gente que a gente abre o espaço para que aquele conhecimento ele faça raízes ali. Então, enquanto você só está acertando, você não percebe que ali pode ter algumas lacunas. Sabe quando tinham 5 proposições? Você acertou a questão, mas você tinha 2 que você não sabia porque estavam falsas? Se você passa desapercebido por aquilo que você acertou, vida que segue, você nunca vai ter daquilo ali. Mas quando você erra aquilo 2, você fica, poxa, por que eu errei essa questão? Que droga. Aí você corre atrás, aquilo ali vai fazer para você depois um sentido muito maior. Então, é necessário entender que você precisa errar. Eu não conheço esse aluno. Gente, modéstia à parte, minhas aulas são muito boas. Eu explico de uma forma que é de uma forma muito didática. Mas eu não espero que meu aluno saia dali e saia respondendo tudo, não. Eu espero que ele volte a dizer que ele errou. Eu entendo que essa é uma etapa agora indispensável para fazer ele para o próximo nível. Então é muito importante, quando você pegar essas questões e você travar, você consiga mapear exatamente onde está a sua dúvida. Aí sim você vai voltar para o resumo, aí sim você vai voltar para ver a gravação da aula, aí sim você vai voltar para a leitura do livro. Então você precisa perceber esses erros. E aí você não esquece disso não. Erra agora, acerta na prova. Erra agora, acerta na prova. Esse é um caminho indispensável. Então, valorize esse erro, beleza? Outra coisa que é muito importante também que você faça é que você crie hábito de fazer questões.
Porque existe, aí aqui já é fugindo da ideia do problema na teoria, né? Eu falei sobre a questão de que o problema normalmente na teoria. Mas às vezes o aluno ele realmente não tem prática com a interpretação da prova. Não conhece bem os trejeitos da prova. Não é um macete, é assim estratégia mesmo de prova, sabe? Então, por exemplo, uma coisa que eu falo muito para os meus alunos é ler o comando do texto, vai ter um texto, depois ele vai pedir uma ação para você. Eu recomendo que você faça a leitura daquele comando por 3 vezes. Lê aquilo ali 3 vezes porque você precisa entender muito bem qual foi a pergunta. É uma dica que eu dou que é uma coisa que não é intuitiva, né? Então é importante você fazer várias questões para você se entender mais ou menos. Qual caminho que funciona bem comigo? Então muitas vezes eu tento ler, vou dar exemplo, né? Eu faço Enem também, como você já sabe, né? Aí eu vou para a questão lá de história. Eu normalmente leio o comando e às vezes não está para mim 100% claro qual é a pergunta. Aí eu volto no texto, começo a ler. Quando eu entendi o contexto, porque eu leio o comando de novo e depois eu volto para o texto. Sabe? Então são coisas que você aprende fazendo a prova. Então é muito importante que você pegue questões para fazer, para você pegar a maturidade com questões. Maturidade com problemas que você enfrenta, com possíveis pegadinhas, com distratores, com coisas que acabam surgindo que são coisas realmente naturais. Beleza? E aqui um erro muito comum dos alunos é que eles não entendem que uma coisa é fazer questão, outra coisa é fazer questão do Enem. Então assim, gente, sinto muito pela franqueza, mas se você tem 30 questões para fazer e só 5 são do Enem, algo está errado. Se seu foco é do Enem, das 30 questões, bota 25 do Enem e bota 5 dos demais assuntos. Das outras provas, na verdade. Então, assim, não exatamente que seja ter um número mágico, 25 e 5, tá? Mas, assim, eu sempre coloco dos meus módulos, né? Eu coloco todas as questões do Enem, até as problemáticas. Eu boto tudo lá, e aqueles pontos que ele ainda não cobrou, aí eu vou pegando os outros vestibulares. Ou aquilo que ele já cobrou, eu acho que ainda tem espaço para cobrar mais ainda, eu pego outro vestibular que cobrou algo, numa abordagem próxima do Enem, e eu vou lá e vou botando. Mas o principal do meu módulo é sempre questões do Enem. E muitos alunos, eles menosprezam isso, eles fazem questão de tudo que é coisa, mas não fazem questões do Enem. O Enem não pode ser uma seçãozinha do seu livro aqui, não. O Enem tem que ser o mais importante, o mais abordado. Infelizmente, é muito comum nos modos, né, dos sistemas de ensino aí ao longo do Brasil, que eles vão fazer um material que vai ser distribuído na Bahia, na Minas Gerais, no Amazonas, na São Paulo. E aí, tipo assim, o aluno que está no estado, ele quer fazer a prova X, mas o aluno do outro estado vai fazer a prova Y. E tem um aluno que vai fazer Enem. E ele vai tentar botar um material que tenha questões para todos os níveis. Mas, na verdade, é assim, algo que vai servir para todo mundo e já não servir para ninguém. A prova do Enem, ela tem suas especificidades. Então, você precisa analisar sempre, buscar sempre um material de estudos e de exercícios que foque nas questões do Enem, beleza? Então, tem que fazer bastante questão e também tem que fazer questões aí do Enem, beleza? Não esqueça disso não. Outra coisa muito importante é que em alguns momentos é necessário que você pegue essa dúvida que você teve, volta no ponto aí da dúvida, né? E você anote exatamente com aquela dúvida e leve para alguém. Alguém que você tem espaço aí, alguém que seja ou um colega muito bom naquele assunto, né? Ou um grupo de colegas, se você tiver um grupo de estudos, ou realmente professor, que se você tiver alguém que te acompanha de perto, porque tirar aquela dúvida, tipo assim, às vezes você vai para o livro ele fala, mas não fala exatamente sobre aquela questão, né? Então, às vezes você sabe que entendeu, mas ainda fica alguma coisa que não está tão claro para ti. Então, é muito importante que você vá tirar essa dúvida com alguém que sabe daquele assunto e possa comentar ponto a ponto, inclusive porque a letra A está errada, e não só porque a D está verdadeira. Então, às vezes, quando a gente vai para as correções na internet, né? Você só acha porque uma alternativa é verdadeira, mas você quer saber porque a outra é falsa. Então é muito importante que você tenha realmente essa rede aí de pessoas que possam parar. E se você puder ver isso com o professor, aí melhor ainda, né? Nem se compara, é diferente. Até porque o professor, ele vai conseguir olhar para você ali qual foi sua dúvida, ele vai conseguir dizer, ó, se você errou nisso aqui, incidir com o problema aqui, 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 aqui. Ou ele pode dizer, não, eu entendi pela sua dúvida que você só se atrapalhou na hora. Então é bem legal essa conversa para você perceber exatamente que naquele erro você persiste muito mais. Então, em resumo, assim, o que eu estou dizendo sobre você buscar a pessoa para tirar essa dúvida, é que você deve analisar aquele erro de forma profunda. Então, não só buscar entender cada coisa que surgiu ali, mas entender exatamente qual é aquela dificuldade, né? Vocês viram falar aqui em outro vídeo, né? Acho que eu puxei isso aqui na semana passada, um vídeo sobre como acertar as questões mais importantes de Química do Enem. E se eu erro a questão e descubro que aquela está entre as questões mais importantes? Ah, então preciso dar uma caprichada nisso aqui.
Isso é uma questão de descobrir que ela é pouco importante. Ah, então isso aqui eu não estou tão preocupado com isso. Eu vou atrás, mas não com a mesma intensidade, com a mesma intenção do que aquela questão que é mais importante, não é verdade? Então, sobre esse ponto de seu assunto é a teoria, são algumas coisas para você fazer aqui. Primeiro, pode ser que o problema seja na teoria. E segundo, pode ser que você precise realmente se acostumar mais com a questão e principalmente com o modelo de prova que você vai trabalhar. Uma outra coisa aqui também que é muito importante, né, gente, que é muito comum dizer, professor, eu fiquei na dúvida de duas. E na hora eu mudei e eu marquei errada. E a gente já viu tanta história, às vezes o aluno ele marcou aquela ali, na hora que foi passar para o gabarito ele fala, rapaz, eu acho que é a G, que é a D, e vai marcar D. E às vezes era que ele marcou antes. Isso é muito comum. Nossa, isso é muito comum. E assim, aqui existem algumas coisas que eu posso te falar que podem te ajudar a lidar um pouco melhor com isso, sabe? Algumas coisas que eu posso te falar para você lidar um pouco melhor com essa questão de não marcar errado e sim marcar certa. Eu gosto também para te tranquilizar, né? Então, primeiramente, galera, eu quero dizer que, lembra que eu falei agora há pouco que o erro ele marca muito? O erro ele dói, né? O erro ele machuca muito. Então, assim, a tendência é que quando você olha para a sua prova, você lembre da questão que você sabia e você ficou na dúvida entre duas e marcou errada, mas aquela que você ficou na dúvida entre duas e marcou a certa, você tende a não lembrar dela. Olha só, teve a questão, você ficou na dúvida entre duas, você marcou a certa, você esquece até que foi na dúvida entre duas. Você acha, não, esse aqui eu eliminei a outra por causa que eu percebi isso aqui que estava errado, eu achei muito exagerado e tal. Você cria assim, você não, eu sabia que estava errado. Mas na verdade é muito comum também você ficar na dúvida entre duas e marcar certo. Só que você tende a não lembrar. Sabe aquela coisa de quem dói é que apanha? Já viu? Quem lembra é quem apanha, já viu isso já? Quem lembra é que apanha, né? Quem apanha fica com a dor e vai lembrar daquilo. Então, muitas vezes a gente tem essa impressão de que isso tá matando nossa prova e às vezes não foi. Às vezes é só porque nosso psicológico ele vai jogar com a gente dessa forma e vai fazer aquele erro e ficar muito latente pra gente, sabe? Mas então não é uma coisa pra você achar que isso é o maior problema, tá bom? Porque a chance que existem outros casos semelhantes a esse que você for lá e acertou a questão, tá bom? Um outro detalhe aqui bem importante, galerinha, agora é para você não cometer esse erro, né? Indo aqui para a parte um pouco mais de aplicação mesmo, um pouco mais prática, é o seguinte. Quando você fica entrado entre duas, existe uma, não vou dizer que é bem provável, eu vou dizer que existe uma possibilidade maior de que a primeira que você achou que era verdadeira seja de fato verdadeira. Sabe, é uma coisa que talvez você olhe e pense que é intuição, ou que pense que é um sinal do universo. Mas, na verdade, não é exatamente isso. Vamos lá, você fez a leitura do texto. Aquilo ali vai remeter a você várias coisas que você estudou ao longo de sua vida toda, né? Alguns vão ficar para você muito visível, e alguns talvez fiquem um pouco mais ali no inconsciente. Mas o fato é que você está na vida entre duas, e tem uma que parece fazer mais sentido que outra, e eu ainda não tenho exatamente um motivo para isso. Olha, se eu estou na dúvida, eu não consigo pensar em um recurso muito forte para dizer que aquela ou a outra. Mas eu tenho uma intuição muito forte que pode ser uma. A dica que você vai para essa aqui foi sua intuição. Por que isso? Aquela intuição inicial, sabe aquela... Às vezes você lê o texto, teve uma questão esse ano mesmo que eu errei, que foi isso. Eu li o texto, quando eu bati a alternativa, eu falei, velho, eu acho que é essa, mas não sei porquê. Tipo assim, não é que eu não sabia porquê, eu tinha uma noção do conteúdo, né? Eu tinha uma noção do conteúdo e eu tinha uma ideia que aquilo ali era muito parecido, era muito parecido uma coisa com a outra. Mas, assim, no fim das contas eu não consegui argumentar muito bem do porquê daquela e marcar uma outra. Que eu também não tinha um argumento muito forte, mas assim, é uma dica de você, aquela coisa que realmente foi mais forte, essa você dá uma atenção um pouco especial, beleza? E outra coisa, galerinha, é sobre você marcar e depois voltar para mudar. Olha só, eu não acho que é uma coisa muito inteligente você fazer a correção da prova. Eu não acho muito inteligente, não. Como assim? A prova do Enem dura 5 horas no segundo dia. Você faz a prova toda, sobraram 30 minutos. Você vai fazer o quê? Ah, vou corrigir a prova toda. Olha, isso não é que você não deva fazer isso, mas isso é muito perigoso. Porque agora, depois de mais de 4 horas de prova, você já está muito mais cansado. E a chance é que se você olhar para alguma coisa e diga, nossa, tá errado, e vou mudar a alternativa, a chance que você pode fazer isso se você trocar a verdadeira pela falsa. Isso é muito comum. Então, quando você está com a mente cansada já da prova,
ir lá e fazer do zero, aquilo de novo, refazer tudo e analisar, tem uma chance de se dar ruim. A não ser que você tenha uma percepção nova muito clara. Por exemplo, é comum uma questão de... Eu acho que eu falei para você, não sei se foi nesse vídeo ou foi em outro, uma questão que eu fiz sobre rendimento de checkmate do Enem 2021, e na hora de responder, tinha a alternativa lá que eu queria. Mas eu achei por bem conferir a questão, né? Eu conferi a questão porque a prova de Química é minha principal, eu vou lá para fazer mais a prova de Química do que o restante das outras todas somadas, então eu faço com um pouco mais de carinho, né? E aí, quando eu fui reler o texto, eu vi, caramba, esqueci o rendimento. Então, aí uma coisa muito notória, eu ia errar. Porque se você não percebeu que tinha um rendimento, não tem como aquilo dar certo. Então, quando for feita, beleza, essa análise, e você decidiu corrigir a prova, teve tempo para isso, e você percebeu que algo você, era para um dia, você botou que era para uma semana. Há erros assim muito perceptíveis, aí vale a pena você mudar. Mas se não, eu acho que realmente é mais seguro você se manter com a sua impressão inicial. Você ter essa impressão com a mente mais fresca, no início da prova, então ela mais facilmente vai ser a proposição verdadeira, beleza? E agora atacando aqui o último problema, galerinha, olha só. E o aluno fica nervoso na prova, ou seja, ele vai para a questão, ele consegue desenrolar aquilo ali, quando ele tem caso treinando ele faz bem, mas quando ele vai fazer a prova, nervosismo bate, dá branco, perde tempo de prova. O que eu posso falar para esse aluno? Então, eu vou dar uma dica aqui muito importante, mas eu acho que existe uma coisa que eu devo dizer, né? Isso aqui tende a ser algo que foge do pedagógico. Ou seja, se você tem histórico de passar mal no dia da prova, se você tem histórico de chegar lá, você fica ir pro banheiro 3, 4 vezes, se você tem histórico de no dia da prova, você ficar nervoso, esquecer de tudo, olha, existe algo aqui além do pedagógico que você precisa conversar. Então, eu realmente acho que é muito interessante. Na verdade, para quase qualquer aluno enemzeiro, ano de Enem, eu acho que é importante realmente ter uma terapia, um acompanhamento psicológico, porque são muitas pressões, são muitas tensões envolvidas, mas se você já tem um histórico de ficar nervoso na prova desde o 6º ano do ensino fundamental, e no Enem mais ainda, velho, é muito importante você buscar algo aí que possa, né, realmente te ajudar. Algum profissional que possa te conversar, porque pode existir alguma coisa ali além disso, e é realmente algo que pode ser um divisor de águas para você. Então, ir para uma prova ou ter uma rotina de estudos com um pouco mais de tranquilidade, isso é muito, muito eficaz, né? Então, eu realmente recomendo muito que você faça isso. Agora, existe outro ponto também que vai fugir um pouco do pedagógico, que é o quê? Existem algumas técnicas de relaxamento, né? Então, eu também não sou especialista nisso, então eu vou falar que é só para você realmente pesquisar mais sobre o assunto, mas algumas pessoas sabem meditar, e com a meditação sociais, para elas dar um pouco mais de tranquilidade para a prova. Às vezes, no nervosismo da prova, só de mascar um chiclete, aquilo já vai aliviando um pouco a tensão. Levantar na hora da prova, gente, ó, e beber água. Andar, tô nem com sede, vai devagarzinho, vai andando um pouquinho. Tô nem com vontade de banheiro, vai lá só para lavar o rosto, só para você andar um pouquinho, ver as pessoas, ver o sol, ver o dia, ver a nuvem, ver o passarinho cantando. Isso vai te dar para você na hora uma aliviada nessa tensão. Então, fazendo a prova, é legal você, sabe, quem sabe fazer um alongamento, quem sabe esticar um pouco a perna, esticar um pouco o braço. Esse tipo de atitude também, durante a prova e antes da prova, eles tendem a aliviar um pouco mais essa pressão. Agora, voltando aqui para o pedagógico, né, que eu tenho um pouco mais de competência para falar, a chance é que existe uma coisa que você pode fazer que pode te ajudar muito para controlar essa tensão, esse nervosismo, que é, isso aqui, ó, eu vou usar uma frase que eu descobri com um aluno, estava entrevistando um aluno aqui, chamada Gemima, exatamente ontem, e ela falou sobre algo chamado tornar aquilo o seu lugar comum. Tornar aquilo o seu lugar comum. Então, ela me disse assim, prof, eu fazia 20 questões do Enem e depois estava cansada. Eu pegava uma prova antiga, fazia 20 questões e estava já acabada já. Aí ela falou que nesse Enem agora, depois de treinar muito, fazer muita prova, se acostumar com aquilo, ela conseguiu fazer o Enem sem se sentir tão cansada. Aquela coisa de, meu Deus, passou um trator em cima de mim. Então ela falou o quê? Eu transformei o Enem no meu lugar comum. Sabe o que ela fez? Ela fez simplesmente todas as provas do Enem de 2010 para cá. E todas as provas de segunda aplicação, PPL, de 2015 para cá. Ou seja, foram mais de 15 provas que ela fez.
Então, isso torna o Enem uma coisa mais ou menos do seu cotidiano. E ela fala pra mim, não, prof, eu não ficava lá ouvindo música, eu vou ali na cozinha, como alguma coisa e volto. Não. Parou na prova, ela quer fazer, ela disse que inclusive que tinha um vizinho que fazia muito barulho, né? E ela fazia a questão de fazer a prova com o barulho do vizinho, porque se não ainda da escola dela tivesse barulho, ela não tinha problema com isso. Então, assim, a gente, quando você fica um tempo sem fazer uma atividade física, para começar é muito difícil. Quando você está fora da dieta, para você entrar na dieta é muito difícil. Depois que você já começou, que aquilo se torna um hábito, você já começa a se ver dentro daquilo, né? Então existe um período aí de você se forçar a transformar aquela situação adversa em seu local comum. Então, a melhor dica que eu dou para você que fica nervoso com a prova e isso te sabota muito é fazer muito simulado. Recomendo aqui realmente uma rotina real de fazer simulado. Rotina real quer dizer assim, mínimo do mínimo uma vez no mês fazer um simulado. Mínimo do mínimo, uma vez se puder, dependendo se você for um cara mais avançado, uma pessoa mais avançada, um aluno, uma aluna mais avançada, você tiver muita dificuldade, ou tivesse muito problema com o tempo, tenta aí fazer, quem sabe, toda semana uma prova antiga, um simulado, porque se submeter a essas condições, entender exatamente ali qual é a situação que você está vivendo, perceber qual é a sua dificuldade com o tempo, perceber qual é a sua dificuldade ali com a organização das questões. Eu, por exemplo, eu faço sempre 15 questões de... Na verdade, assim, a opção vai tirar naqueles 30 minutinhos. A cada vez que ela tira 30 minutos, eu mudo de área. Então, eu estou fazendo a prova de matemática, passou dos 30 minutos, vou para a prova de naturais. Para mim, funciona bem que eu vou dando uma mudada aqui na mentalidade sobre a prova, né? Eu estou na prova de um tipo e vou para a prova de outro tipo. Então, isso me ajuda bastante. Mas, assim, não é uma coisa que você obrigatoriamente fazer como eu faço. Mas se você fizer muito simulado, treinar bastante, você vai ter condição de pegar realmente ferramentas boas para você aplicar na sua prova e com isso ter um pouco mais de segurança, um pouco mais de tranquilidade para fazer a prova, tá bom? Então, galerinha, por hoje é isso. Espero que você tenha aí percebido como é que você pode, a partir de agora, se preparar para que a questão não seja problema para você, seja aí com questões aí de mentalidade, para não ficar nervoso, seja questão de estratégia de prova, ou realmente se for com conteúdo, fazendo mais questões, estudando um pouco mais. Espero que esse vídeo tenha ajudado bastante para você, não deixe de compartilhar ele, tá bom? Dizer aqui comigo para mim se você gostou, deixar seu like e a gente se vê no nosso próximo encontro. Até mais!